Com a palavra o senador Donizete. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nosso líder do PT na Câmara, meu amigo, companheiro Cibá Machado, deputado Cibá Machado, lá do grandioso Acre. Agradecemos aqui a sua visita. Senhor presidente, quero usar esse tempo aqui para comunicar algumas questões. Primeiro, registrar uma iniciativa importante tomada pela Universidade Estadual do Tocantins, a Unitins, que nesta semana lançou o curso para conselheiros de direito e conselheiros tutelares. Uma iniciativa que tem como objetivo não só trazer para a pauta os problemas que enfrentam os conselheiros em relação à perseguição, à falta de estrutura, na maioria das vezes, mas, mais do que isso, prepará-los para o enfrentamento e para dar-lhes condições de exercer a função para a qual foram eleitos, de serem conselheiros tutelares e conselheiros de direito. O curso da Universidade do Tocantins vai atender, nesse primeiro momento, mais de 800 conselheiros. Não só é importante pelo fato de existir o curso, a iniciativa da universidade, da nossa reitora, professora Elisângela, mas é importante ressaltar que o conteúdo que está sendo encaminhado para esse curso, na sua quase totalidade presencial, é muito relevante para o sistema dos conselhos tutelares, dos conselheiros de direito. Para nós, essa citação aqui é com o objetivo de parabenizar a reitora, a sua equipe, a Universidade do Tocantins e o governador Marcelo Miranda, porque apoiam uma iniciativa tão relevante como essa. Quero citar também a realização da Feira de Tecnologia que está acontecendo nesta semana, lá no nosso estado, a Agrotins. É a maior feira de tecnologia agropecuária da região norte ou da nossa região amazônica. Uma feira que já faz parte do calendário nacional e tem uma relevância muito importante para a difusão de tecnologia e da inovação. Então, é muito importante a feira para o nosso estado e mesmo para o Brasil. Do outro lado, quero fazer a conclusão da minha fala falando sobre a redução da menoridade penal. Da maioridade penal. Desculpe. Eu me posiciono contra a redução da maioridade penal porque não existe dados, não existe estudos, não existe elementos, senhor presidente, para dizer que a simples redução da maioridade penal vai resolver o problema da violência em nosso país. Muito pelo contrário, pelo que eu tenho observado. A redução da maioridade penal traz um problema ainda mais grave, maior para a sociedade brasileira. E aí eu quero recordar um verso de um músico que foi muito conhecido durante a ditadura militar, que é do Geraldo Vandré, que diz o seguinte: é na volta do cipó de aroeira, no lombo de quem mandou dar. Reduzir a maioridade penal hoje no Brasil, na contramão do que acontece no mundo,
é criar um problema mais grave para a sociedade brasileira. Porque essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, vai ser encarcerado num sistema deteriorado, num sistema que não dá resposta da reinserção do cidadão apenado depois que cumpre a sua pena para voltar a ter uma convivência na sociedade. Mais do que isso, os presídios estão lotados. Existe um déficit de julgamento muito grande, que o judiciário não tem dado conta. Cerca de 30% ou mais dos apenados ou dos presos, que ainda não são apenados, estão aguardando julgamento. Se o sistema socioeducativo não está dando conta de atender a questão dos adolescentes, porque também é um sistema precário, mas ele tem se revelado muito mais eficiente do que as penitenciárias e os presídios. Os estudos indicam que 70% dos adolescentes que vão para o sistema socioeducativo são salvos e são reinseridos na sociedade e não voltam a cometer o crime. Já no sistema penitenciário, essa possibilidade do não envolvimento novamente com o crime é de menos de 30%. Então, o que faremos nós reduzindo a maioridade penal? Vamos empurrar jovens, na verdade não jovens, adolescentes, para resolver um problema que não foi ele que criou. Esse é um problema da sociedade brasileira que tem que assumir para si e inaugurar um novo tempo no nosso país, que não é a redução, mas é fazer com que todas as crianças, todos os adolescentes estejam em boas escolas, estejam sendo inseridos na vida. E aí nós precisamos também repensar a nossa escola. A nossa escola, a nossa educação, desde os primeiros anos, precisa ser repensada. Por quê? A grade curricular ali não dá conta da vida que vive as crianças. Ela não vem da realidade, do contexto onde essas crianças estão inseridas, da vida que elas conhecem, do meio em que elas convivem. Muitas vezes, os livros vêm de outras realidades que são vestidos na cabeça das crianças e elas não se sentem inseridas naquele processo. Por isso, do meu ponto de vista, a nossa educação precisa ser, a partir da realidade, a partir do convívio, do contexto em que as crianças estão inseridas, o início da sua educação, para que ela se sinta integrada, para que ela se sinta vista ali dentro da escola. Por outro lado, para quem visita os presídios, os centros socioeducativos, nós vamos ver que a maioria dos adolescentes que estão ali vem de famílias desagregadas, vem das camadas mais pobres, com menor índice de educação ou são analfabetos. São negros, muito pobres, a grande maioria. O que nós precisamos, enquanto Estado, que foi criado pela sociedade no desenvolvimento da humanidade para regular,
disciplinar e prover as necessidades dos cidadãos, as necessidades básicas, é dar essa resposta. Não é punir a vítima. O Estado não pode, do meu ponto de vista, se eximir, fugindo da responsabilidade que tem, que está garantido na Constituição, que a educação, que a saúde, que essas condições básicas é dever do Estado, e eximir disso, encarcerando ou trancafiando os adolescentes em depósitos ou em faculdades do crime. Porque o que tem acontecido é que o nosso sistema penitenciário é um lugar não para recuperação, mas para a produção de mais bandidos. É uma verdadeira universidade. Voltando ao verso, se fizermos isso, esses adolescentes vão cumprir a pena, sai, volta, não será reinserido na sociedade, porque o nosso sistema não dá conta disso, vai praticar o crime, aí talvez com mais violência. Aí será mais violenta a nossa sociedade, a nossa vida será mais insegura, porque nós estamos produzindo, dentro desse sistema, né, mais bandidos, em vez de recuperar aqueles que têm, em algum momento, cometido uma infração, que no caso dos adolescentes, um ato infracional, passível de ser recuperado, de ser revisto e dele ser reinserido na vida, na sociedade, no convívio, no sistema educacional, no sistema de produção e no sistema de desenvolvimento da sociedade. Esse que for encarcerado nesse sistema penitenciário que está aí, vai voltar mais violento, vai criar mais problema para a sociedade brasileira. É aí que me recordei do verso do Geraldo Vandré, que diz: a volta do cipó de aroeira vai dar no lombo de quem mandou dar, porque vai dar de volta na sociedade a produção de mais violência, a produção de mais bandidos. Por isso me posiciono contra a redução da maioridade penal. Precisamos fazer o debate. Eu não sou dos que pensam que é inoportuno colocar essa discussão. Eu penso que ela é oportunidade, inclusive, para nós podermos analisar todo o sistema penitenciário, todo o sistema socioeducativo, né? Trazer isso para a pauta, debater e fazer com que o Estado possa assumir a responsabilidade de cuidar dessas pessoas que, por algum motivo, cometeu alguma infração. Quero terminar dizendo que eu sou uma pessoa que acredito na humanidade, que acredito nas pessoas. Eu não acredito que as pessoas nascem para ser más, para ser ruins. As circunstâncias, o contexto, a realidade em que ela está inserida pode levá-la a se transformar numa pessoa ruim. Então, eu acredito na humanidade, eu acredito nas pessoas e aposto que nós, se o Estado brasileiro, as autoridades, desde os municípios, dos estados e da União, junto com os parlamentos e a sociedade organizada, vai resolver esse problema, não reduzindo a maioridade penal e criando uma sociedade mais solidária, mais humana, mais participativa, sem violência. Era isso, senhor presidente, as minhas palavras. Agradeço ao tempo concedido e a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado, senador Donizete. Presidente, pela ordem. Do Tocantins.